Fomos criados para amar Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. Senhor, meu Deus, me dá poder para vencer, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero te obedecer, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero te obedecer. Fomos criados para amar Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. Fomos criados para amar Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. E assim eu me sinto feliz. Eu encontrei o meu Salvador. Senhor, meu Deus, me dá poder para vencer, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero te obedecer, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero te obedecer. Ela te fazia. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. O tema do estudo é a religião boa. O tema de estudo é a religião boa. A religião boa é a graça. A religião boa é a graça com as boas obras de Deus. Entendemos? A religião boa é a graça com as boas obras de Deus. Vamos para Efésios 2, verso 8 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas, né? A religião boa é a graça com as boas obras de Deus.
Tá bom, meus irmãos? Vocês estão entendendo? A graça sem as boas obras de Deus, assim como a fé sem obra é morta, a graça sem as boas obras de Deus também é uma desgraça. É graça barata, tá? A graça, a religião boa é com a graça, tá? Com as boas obras de Deus. Vocês estão entendendo? Com as boas obras de Deus. Agora nós vamos ler as boas obras de Deus. As boas obras de Deus são os 10 mandamentos que foram escritos em 2 tábuas de pedra. Vamos para Deuteronômio 4, verso 13, diz assim, ó. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Amém? As boas obras de Deus é os 10 mandamentos, que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. 4 mandamentos na primeira tábua e 6 mandamentos na segunda tábua. Tá bom? A graça com as boas obras de Deus é para todo mundo, é para todos os povos, tá? Para todo mundo, tá? A religião boa é para todo mundo. A religião boa é com as boas obras de Deus, que é a graça com as boas obras de Deus. Se não tiver as obras de Deus, a religião é ruim, tá? Vamos para Tito 2, verso 11. Diz assim, ó. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Todos os homens. E o 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Um povo, a religião boa é para todos os povos, tá? É a graça com as boas obras de Deus, que são os 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos é as boas obras de Deus, tá bom? Agora vamos ver o 4, tá? Êxodo 20, verso 26, verso 6. Êxodo 20, verso 6 diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá bom? Os mandamentos de Deus é as boas obras de Deus, né? E a misericórdia de Deus é para aqueles que aceitam a graça com as boas obras de Deus, que é os 10 mandamentos, tá? Bem claro, né? Deuteronômio 5 repete os 10 mandamentos também, tá? Deuteronômio 5, verso 10 diz assim, ó: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Os mandamentos de Deus é as boas obras de Deus, tá? A religião de Deus, a religião boa é para todos os povos, tá bom? Guardar os mandamentos de Deus é dever de todo homem, tá? A religião boa é para todo mundo, é para todos os homens, a religião boa, tá bom? Vamos para Eclesiastes 12, verso 13, diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, o suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Os mandamentos de Deus é para todos. A religião boa é para todos os homens, não é só para os judeus, não. A graça com as boas obras de Deus é para todo mundo, é para todos os povos, tá bom? Deus guardou os mandamentos de Deus, tá? Ele deixou exemplo para todo mundo. Jesus guardou. Jesus é da mesma religião de Deus, tá? Que tem as boas obras, tá? As boas obras. Jesus é da mesma religião de Deus. Vamos para João 15, verso 10. Diz assim, ó: se guardares os meus mandamentos,
permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Amém? Jesus guardou os mandamentos de Deus. Ele deixou exemplo para todo mundo guardar os mandamentos de Deus. É dever de todo mundo guardar os mandamentos de Deus. Tá bom? Vocês estão entendendo? Os que não guardam os mandamentos de Deus são mentirosos. Aqui nós encontramos a religião ruim. Os que não guardam os mandamentos de Deus são mentirosos, tá bom? Vamos para 1 João 2, verso 3 e 4, diz assim, ó: ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aqui está a religião dos mentirosos, tá? Os que não guardam os mandamentos de Deus é a religião ruim, religião dos mentirosos, tá bom? Nós não queremos ser mentirosos, né? Se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos na verdade, nós não somos mentirosos, tá? Aqueles que não guardam são mentirosos, tá bom? Vocês estão entendendo? Os mentirosos serão queimados com fogo e enxofre. Os mentirosos serão queimados com fogo e enxofre. Vamos para Apocalipse 21, verso 8. Diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, tá? Os que estão na religião boa precisa pregar para todo mundo que está na religião ruim. A religião ruim é aquela que não guarda os mandamentos de Deus, são mentirosos. Os que estão na religião boa precisa pregar para todos que estão na religião ruim. Todo mundo, quase todo mundo estão na religião ruim, porque não guardam os mandamentos de Deus, são mentirosos e vai para o fogo com enxofre. Então precisamos pregar para o povo do mundo, para que eles possam escapar do fogo, tá? Porque senão eles vão para o fogo. Todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo, que será a segunda morte, vai para a segunda morte. Então nós precisamos pregar para este povo, tá? Pela misericórdia de nosso Senhor Jesus, nós seremos salvos do pecado para a vida eterna. Judas, o último versículo, Judas 21 diz assim, ó: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Essa é a mensagem de Deus. Precisamos pregar para os mentirosos. Quase todo mundo são mentirosos, porque não aceita a religião boa, que é a graça com as boas obras de Deus. Se não tiver as boas obras de Deus, a religião é ruim, tá?
espero que vocês tenham entendido a mensagem, tá? Tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom?